Fala, gente, eu sou o pastor Washington Fenas e eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua motivação em servir a Deus, em seguir a Jesus? Esse vai ser o nosso assunto nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Eu tive vendo que muitas pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritas no nosso canal. Eu queria pedir para você, por gentileza, inscreva-se no canal, você vai estar recebendo regularmente os vídeos e com certeza você vai compartilhar com seus amigos que estão precisando de uma palavra e até você para estudar a palavra de Deus cada vez mais, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, vamos falar sobre a multiplicação de pão e peixe, mas também falar um pouco das pessoas que seguiam a Jesus naquele momento da multiplicação, tá bom? Qual era o motivo, por que elas estavam ali? Então, vem comigo, porque o vídeo está muito interessante. Se você tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia e vamos ler uma passagem muito importante e também muito conhecida na parte de Deus, para quem é conhecedor da Bíblia Sagrada, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, ó, já estou com a minha aqui, no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e nós vamos falar a respeito dessa passagem. Capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação, tá bom? Capítulo 6 de João nos diz assim: passado algum tempo, Jesus foi para o outro lado da margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Vejam, as pessoas seguiram a Jesus, nesse texto aqui está dizendo, por causa dos sinais que ele realizava. Vamos lá? Versículo de número 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas disse isto apenas para provar, pois ele bem sabia o que fazer. Olha o que Filipe disse para Jesus. E Filipe lhe respondeu, dizendo: 200 denários não seria suficiente para dar para cada um pedaço pequeno de pão. Versículo de número 8. Veja que interessante. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Olha que interessante. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto o desejavam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O interessante aqui é que no versículo 11, no versículo 13, olha o que o versículo 13 diz: assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Que palavra poderosa! É uma passagem muito conhecida da igreja. Mas vamos lá, olha o que a Bíblia diz logo no começo desse texto. Jesus ele estava do outro lado do mar da Galileia com os seus discípulos e de repente ele levanta os olhos e vê uma multidão vindo ao seu encontro, vindo em sua direção. Ele faz uma pergunta para um dos seus discípulos, chamado Filipe, né? Ele faz uma pergunta: aonde vamos comprar tanto pães
para essa multidão que está vindo ao nosso encontro. Filipe olha para Jesus e diz, realmente, nem 200 denários ou 200 dinheiro seria capaz de comprar tanto pão para que essa multidão venha se fartar. Só que o texto já nos diz que Jesus falou isso apenas para prová-los. Por quê? Porque ele já sabia o que iria fazer. Olha só, interessante aqui é que a Bíblia diz que essa multidão está vindo ao encontro de Jesus justamente por causa dos sinais que Jesus realizava. Eu queria fazer uma pergunta, né, para você que está assistindo esse vídeo. Qual é a sua motivação em servir a Jesus, em seguir a Jesus? Esse povo aqui estavam seguindo a Jesus com a sua motivação errada. E eu vou provar para vocês. Espera aí, porque eles estavam seguindo a Jesus ou indo buscar a Cristo com uma motivação errada. O texto já está dizendo, eles seguiam a Jesus, ou eles foram até Jesus, aonde eles estavam, porque eles viam os sinais que Jesus realizava. Escute, nós não devemos seguir a Cristo ou servir a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. E o que é que Ele é? Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso protetor. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então, se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus do mesmo jeito. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Escute, se você está servindo a Deus, se você está seguindo a Jesus com essa motivação apenas por aquilo que Ele te dá, vai chegar uma hora que você vai ser frustrada. Vai chegar uma hora que você vai ser frustrado. Por quê? Porque nem tudo Deus vai nos dar. Nem tudo o Senhor vai te dar. Então você não tem que servir a Deus com essa motivação. Eu vou servir a Cristo porque Ele está me dando um carro. Eu vou servir a Cristo porque Ele está me dando uma casa. Eu vou servir a Cristo porque Ele está me dando saúde. Não é isso. E eu não estou dizendo aqui que Deus não é capaz de nos dar até riquezas. Não é isso que eu quero dizer. Mas é a sua motivação. Você está servindo a Cristo com essa motivação de apenas coisas, bens materiais. Isso é muito forte. Isso é muito pouco. Nós temos que servir a Cristo porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é o nosso Salvador. Ele é eterno. E Ele nos prometeu uma morada eterna. Nos prometeu a salvação, que é muito mais importante do que todas as riquezas da terra. Por quê? Porque tudo que está aqui embaixo é perecível. Tudo aqui é perecível. E a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a sua motivação e a minha motivação tem que ser em servir a Cristo pelo que Ele é. E o que é que Ele é? É Deus, o Todo-Poderoso. Então essas pessoas aqui estavam servindo a Cristo, seguindo a Ele apenas por coisas, por milagres, né, que eles viam, os sinais que Jesus realizava. Interessante que quando Jesus fala para Felipe, né, aonde, né, eles iam comprar pão para tanta gente, Felipe diz, nem 200 dinheiro era capaz de fartar essa multidão, de tanto comer, né? Mas Jesus já sabia o que ia fazer. De repente, chegou André e disse para Jesus, olha aqui, tem um rapaz, né? Tem um menino aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, né? E ele mesmo já diz, mas o que é isso para tanta gente? É tanto que o número de pessoas ali assustou eles, né? Com certeza. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre André. André era um dos discípulos de Jesus mais discreto. Raramente André aparece, mas todas as vezes que André apareceu na Bíblia, ele apareceu num momento crucial, né? Ele era discreto, mas ele era eficiente. E vejamos que esse milagre
tem dois protagonistas aqui. O André, que era discreto, mas eficiente, e o menino, que não tinha nome, era um anônimo. André era discreto, mas eu repito, ele era eficiente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é discreto? Ok, mas você é eficiente? Quando precisam de você, você está ali, você chega com a solução. O André, ele não esperou Jesus mandar ele lá no meio da multidão para encontrar alguma coisa. Não, o André não esperou a ordem de Cristo. Ele ouviu, né, e viu a situação e partiu e trouxe a solução. Discreto sim, mas eficiente. Não fica parado. Quando alguém precisa dele, ele está ali, pronto para ajudar. E o menino? O menino era anônimo. Mas sabe o que era interessante? Ele era anônimo, mas ele tinha pão. Infelizmente, tem muita gente famosa, tem muita gente de nome, né, que estão aí nos cartazes, que estão aí na crista da onda, mas não tem pão. Né? É famoso, mas não tem pão. É famoso, mas não tem peixe. Mas o menino é diferente. O menino é anônimo, mas ele estava preparado. O menino era anônimo, mas tinha pão, mas tinha peixe. Isso é, não importa se você tem nome ou não, mas que você esteja preparado para quando o Senhor precisar de você em uma missão, você está pronto para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o mais importante do que o nome, né? Mesmo que você seja um anônimo, um desconhecido para a grande sociedade, mas você é conhecido no céu. Você não pode ser conhecido na terra, mas se você é conhecido no céu, Deus vai te chamar para uma obra, vai te enviar para uma missão, porque o Senhor sabe que pode contar contigo. Anônimo sim, mas com pão. Né? Anônimo sim, mas com peixe. Né? Que você tenha pão e que você tenha peixe no momento certo. Quando eu olho para esse rapaz, eu olho para, né, para essa criança, esse menino, o que eu vejo é que ele não foi ali com a motivação de, eu vou lá porque Jesus vai operar milagre. Quando eu leio esse texto, eu posso ver esse menino indo ali para ouvir uma palavra. É tanto que ele já leva o seu pãozinho, já leva o seu peixe, querendo dizer o seguinte: olha, eu conheço o mestre. Quando ele começa a pregar, o sermão dele é longo. Então já vou preparado. Eu não sei quantos minutos eu vou ficar lá. Eu não sei quantas horas eu vou ficar lá. Não importa que comece de manhã e termine à noite. Eu estou com o meu peixinho aqui, eu estou com o meu pão aqui. Eu vou me satisfazer depois de ouvir uma boa palavra. Mas o texto vai dizer que André traz ele até o mestre. Jesus fala para os discípulos mandar o povo se assentar, e os homens se assentaram, né? 5.000 homens. Jesus pegou o pão, deu graça, repartiu entre os discípulos, para os discípulos, e distribuir para aqueles homens. Da mesma forma, ele fez com aqueles 2 peixes, e o texto vai dizer que todos comeram e sobrou ainda dos pedaços daqueles pães, né, de cevada, 12 cestos. Olha o que diz o versículo de número 12, eu vou ler para vocês. Versículo 12. E quando estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ou seja, com Jesus não tem desperdício. Com Jesus não tem desperdício. Nós costumamos desperdiçar muita coisa. E às vezes desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis, sendo que nós poderíamos estar aproveitando esse tempo para buscar a presença de Cristo, para ler um livro, para ler a Bíblia, para orar, para estar buscando a Cristo na igreja. Ou seja, com Cristo não tem desperdício.
que nós possamos pegar essa lição para nós. Não tenha desperdício na sua vida. Todos ouviram a palavra, todos ouviram a Cristo, todos foram fartos de pão e de peixes. Pães e peixes. Aonde Jesus está, acontece milagre, tem multiplicação. Eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo. Deus está entrando com providência na sua vida. Deus está entrando com providência na sua casa. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, um tempo de vitória, um tempo novo diante da presença de Deus. Toda essa luta, toda essa perseguição, todo esse travamento que está acontecendo na sua vida, na sua casa, caia por terra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa tua filha que está neste momento orando, esse teu filho, Pai, que está neste momento orando, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando que o Senhor chegue, Pai, nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, chega nas tuas mãos poderosas, abrindo porta, repreendendo essa enfermidade. Eu repreendo esse câncer, eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade maldita que chegou dentro da tua casa. Eu repreendo esse espírito do alcoolismo, esse espírito da droga que está te fazendo levar a sua vida ao fundo do poço. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba a libertação, receba em nome de Jesus a restauração da tua vida. Em nome de Jesus. Creia que o Senhor é poderoso para te dar vitória. Se você tem alguém da tua família que se encontra em uma situação complicada, envie esse vídeo para ele. Envie esse vídeo para 3 pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai falar com ela, tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe e fique na paz e na presença do Senhor.